Oi pessoal, estamos aí para comentar a prova realizada no dia 1º de dezembro da Federal 2015, segunda fase, a prova específica, a tão esperada prova específica. A prova ela retornou ao padrão clássico, ou seja, algumas questões até muito parecidas com as questões lá dos anos 90, do início de 2000, 2001, 2002 mais ou menos. Então parece que agora tem um padrão mais clássico de prova. O professor Júlio comenta com vocês então a primeira questão. Pessoal, bom dia. A primeira questão, ela trata de uma questão de matrizes, né? E na alternativa A ele pede simplesmente a solução de um sistema para o K igual a zero. Segredo algum, troca o K por zero, resolve um sistema 3×3, acha o valor de x, y, z, resolvida a questão. A questão da letra B, ele pede para fazer uma discussão em função de um parâmetro K. Uma das melhores opções que você tem era pegar as duas primeiras equações, somar as duas primeiras e comparar com a terceira. Compara os coeficientes, veja qual valor satisfaz para sistema ser indeterminado, sistema impossível e sistema possível e determinado. Simples e direta a questão. Passar a questão número 2 para o professor Gruber. Bom dia pessoal, então a questão 2 é uma questão que envolvia função logarítmica. O cara dava uma tabela com 4 valores para vocês e a função tinha 2 constantes a descobrir. Então estava sobrando informação no enunciado. Se você pegasse as duas primeiras, que eram os valores menores, ficava mais fácil de resolver. E daí no item A você já encontrava os valores de A e B. O item A tinha uma resposta, então o valor de A 200 e o valor de B 300. A letra B ele pediu a área aproximada quando você teria 1.200 tipos de insetos. Aí ele dava para você a raiz cúbica de 10. O segredo para resolver essa questão era decompor a fração que aparecia em 10 terços no meio da resolução, separar ela em número misto, para você poder enxergar que era 10 ao cubo vezes essa raiz que ele dava. Senão você ia ficar patinando ali tentando levar alguém a décima e não ia conseguir. Então também é uma questão bem tranquila, bem clássica, a gente resolveu bastante isso aí em sala. Vou passar aqui agora para o José Carlos fazer a próxima. A questão número 3, questão de geometria plana, circunferências, tangentes entre si. O segredo para resolver seria basicamente você ligar os centros das circunferências tangentes. O item A você resolvia só aplicando diretamente o teorema de Pitágoras, e o item B é o cálculo simples de área de losango, que você decompõe em 4 triângulos retângulos. Então é uma questão que não deve ter apresentado muita dificuldade para o candidato ou não. A questão número 4, então quem comenta é o Gruber agora? Sou eu, Pega sou eu de novo. 4, boa sorte. Ok, cara. Questão 4, a parte mais difícil era o cara entender como é que você ia resolver ela. Então, ele tinha um paralelepípedo, né, um bloco retangular, e ele tinha dimensões n, n mais 1 e n mais 2. Ele dizia que tinha sido pintado inteiro na cor vermelha, e na letra A ele perguntava qual era o valor de n para que a gente tivesse 22 cubos com exatamente uma face vermelha. O que o cara tinha que enxergar é que em cada face lateral desse cubo, você deveria retirar as 4 dimensões externas dessa face para ter os cubos com somente uma face vermelha. Então, você teria que calcular o produto dessas dimensões, sempre tirando 2 dimensões, 2 unidades. Uma unidade da parte inferior, uma unidade da parte superior e a mesma coisa para as laterais. Se você calculasse a área dessas faces que sobrariam, você teria exatamente a quantidade de cubos que teriam uma face vermelha. Isso vale porque ele disse que esses cubos tinham aresta a 1 centímetro. Daí a gente pode comparar direto com a área lateral. Gera um polinômio, resolvendo esse polinômio você acha 2 raízes, uma é menos 1 e a outra é 3. A menos 1 não cabe porque é um exercício de geometria. Eu acho que vale a pena ressaltar, né, Gruber, que você também podia resolver essa questão. Eu não sei como que a comissão vai considerar isso critério de correção, mas atribuindo valores para n. E descobrindo para que n, que é um número de quadrados pintados ou com faces vermelhas, vai ser um total de 22 cubos aí. Mas aí eu acho meio arriscado resolver dessa forma. Provavelmente bem justificado eles consideram. Porque era só 3, né? Você tinha que tentar 3 vezes, dava para fazer. E é uma questão mais elaborada um pouquinho, exige mais do candidato. A letra B, o cara perguntava qual era o valor de n para que 24 cubos não possuíssem face vermelha. Agora, os cubos que não possuem face vermelha são aqueles que ficam na parte interna desse primeiro sólido que a gente tinha original. Então, se você retirasse aquelas dimensões que a gente tinha comentado na letra A e calculasse o volume desse sólido que sobra, é a quantidade de cubos que não estão pintados. Então, fazendo esse cálculo, gera um polinômio do terceiro grau. Ele tem 3 raízes, uma delas é inteira, somente uma que é a raiz 4, que é a resposta da questão. Então, ok, cara? Vou passar aqui agora para o Josi de novo. Comento a questão número 5, porque na verdade não foi uma questão que a gente chamou de um presente do Papai Noel para o aluno do Opus Master. A razão é simples, né? É uma questão muito parecida com a prova de 2005 da Federal, 2006 da Federal,
E os alunos resolveram a prova, trouxeram para que eu corrigisse, eu devolvi corrigindo. Inclusive foi comentado em aula a resolução da prova em 3D. É simples a resolução. O cubo é seccionado por um plano que contém essa diagonal da face. O que ele pede é a área total e o volume dessa pirâmide, que você calcula apoiando sobre a base, que é um triângulo retângulo. Então é simples cálculo de volume. E a área desses dois sólidos aqui, o que ele pede no item A. Então bastaria que você, primeiro, calculasse a área do triângulo equilátero que aparece fazendo o quarto, e somasse os 3 triângulos retângulos que aparecem nas faces que sofreram corte e 3 quadrados nas faces que não sofreram corte. Então é uma questão simples, que foi bastante comentada em aula, inclusive com o sólido em 3D aí. Então eu tenho a impressão que o aluno do Opus Master deve ter vibrado com essa questão. De novo, acredito que tenha sido um presente do Papai Noel. Um bom Natal para todos. Então, questão número 6, ele dava uma tabela para você com uma distribuição dos valores de licenças por empregado. Na primeira pergunta ali do item A, ele queria a média, a moda e a mediana. Os 3 davam o mesmo valor, que era 6. Então, tranquilo. Talvez o aluno tivesse uma dificuldade porque ele pede a moda, a mediana da distribuição de licenças por empregado e a tabela não fala que é isso. A tabela fala que é o total de licenças. Então, mas ao mesmo tempo o enunciado falava. Então ficou meio confuso isso, talvez o bom aluno tenha se confundido na hora de resolver. A letra B, só cálculo, ele pedia a variância do desvio padrão, só aplicar a fórmula e achava o resultado. Então, sem muito segredo, né? Aí a questão número 7, o Júlio vai comentar aqui com vocês. A questão de número 7, ela trabalha a parte de circunferência e reta de geometria analítica. E a gente pode segmentar o enunciado em 2 partes da seguinte maneira. A primeira, ele pede para considerar um círculo C1, que é o círculo maior, de centro na origem passando pelo ponto P, 3 e 4. Na alternativa A, ele pede a equação cartesiana, lembra que a gente frisou em sala dessa equação cartesiana, o normal da circunferência, de centro C1 passando pelo ponto 3 e 4. Simples, você pegaria primeiro, para você descobrir, equação de circunferência tem que ter centro e raio. Centro na origem, 0, 0. Para descobrir o raio, distância da origem ao ponto P te forneceria o raio. Substitui na equaçãozinha, né? Na equaçãozinha cartesiana, desenvolve os termos, não vai haver necessidade pelo fato de ser centro 0 e 0. Só que aí tem uma pegadinha que a gente estava até discutindo agora, a respeito da equação, porque ele pede a equação do círculo, e a gente trabalha muito com a equação de circunferência. Ah, mas qual é a diferença de equação de círculo e de circunferência? Equação de circunferência a gente coloca igual, equação do círculo tem que ser menor ou igual. Aí gera aquela dúvida, será que realmente foi proposital essa pergunta ou não? Pois né? Será que ele foi purista a ponto de esperar que ela respondesse a equação do círculo, sendo que eu acredito que não vai encaixar em material de ensino médio, trabalhando com círculo em geometria analítica, mas trabalhar em circunferência. Talvez ele esperava que ele fizesse associação com intervalos, talvez a própria comissão deixe passar despercebida essa informação, né? Esperar sair a resolução oficial dele. Exatamente, né? Isso vale a pena a gente esperar para ver. E na alternativa B, ele pede, aliás, retornando à alternativa A, que tem mais uma pergunta, ele pede também a equação da reta que passa pelo ponto C1 e pelo ponto P. C1, centro de C1, né, 0, 0, ponto P, 3 e 4, determinantezinho para esses pontos, acha a equação reduzida dela e que ela vai ser utilizada na alternativa B, vai ter muita utilidade na letra B. Que ele pede para você encontrar as coordenadas cartesianas do centro da circunferência C2. O que ele dá da circunferência C2? Que ela possui um raio 2. Como a gente não tem o centro dela, mas o ponto P é um ponto de tangência entre as duas. Qual é a ideia? Distância do ponto P ao centro, que a gente não sabe, tem que ser igual ao raio que é 2. Você vai achar uma equação parecida com uma equação de circunferência. A diferença é que no lugar do y, você coloca a equação da reta que você achou na alternativa A. Faz uma simples equaçãozinha do segundo grau, despreza os valores que não interessam e chega nas coordenadas do centro, que não são agradáveis, são coordenadas assim bem atípicas. Números fracionários. Números fracionários. E a questão número 8, que é minha também, a gente fala a respeito de binômio de Newton, que é uma surpresa para todo mundo. Fazia muito tempo que não aparecia binômio. Com um termo independente. Exatamente, é uma surpresa da UFPR. Ele te dá um binômio, não um binômio tão assustador assim, com um expoente n, e ele fala na letra A, para n igual a 4, ele pede o termo independente do binômio. Simples, desenvolve pelo termo geral,
trocando o n por 4, né? Depois você vai ter que lembrar que para ser termo independente, o expoente do x tem que ser 0, porque o x é a única variável que ele dá ali no binômio. Letra B, qual deve ser o valor de n para que o termo independente da expressão seja 7? Então você vai fazer basicamente o que você fez na letra A, sem trocar o n, porque você não sabe qual é o n que é o que você quer. Mas o termo independente da expressão tem que ser 7. Então são duas questões muito ligadas uma com a outra. Também é uma questão bem simples. Bastaria o conhecimento da expressão do termo geral para resolver. Por mais que seja uma surpresa vir o nome de Newton, não é uma questão surpresa, é uma questão que a gente fez várias vezes. Inclusive no material que foi entregue para eles, aí, com questões de 93, 94, 1995. Tinha, até com a data, né, para mostrar que fazia muito tempo que não caía. Exatamente. E esses casos são bem clássicos, como diria o Thiago, né? São casos clássicos de cair com um termo independente. A prova toda bem clássica mesmo. Questão número 9. 9, culpa de mim, né? Gruber. Então, a questão 9 é uma questãozinha de função composta, ele dava duas funções f e g, dizia que elas eram definidas por dois polinômios que dependiam de um parâmetro c, de uma constante. Tá? Na primeira ele perguntava quais eram os dois valores de c para que a função composta de f e g fosse igual à função composta de g e f. Substituía os valores, montava as compostas e descobria que o c podia ser 0 ou c igual a 1. Os dois valores aceitos, sem problema nenhum com relação ao domínio, tranquilo. Na letra B ele pedia qual era o valor dessa constante c para que a função g fosse igual ao produto de c pela inversa da função f. A hora que você montava essa equação, você achava duas respostas para C. Uma valia 0 e a outra valia menos 1. A gente só aceita a resposta menos 1 porque o valor 0 não pertence ao domínio da inversa da função f. Então, tem que ficar atento com esse detalhe. Não dá para dizer que as duas respostas pela restrição do domínio. Né? Essa questão também não era difícil, dava para resolver tranquilamente. Basicamente, o cara tinha que saber resolver a equação do segundo grau incompleta. Né? Então, não precisava nem aplicar nenhum método, era só colocar em evidência e chegava na resposta. Então, com isso foram as minhas. E para encerrar então a questão número 10, eu sei que a gente está sendo meio repetitivo, mas de novo, uma questão tradicional aí, questão misturando geometria plana com sequência, né? Com progressão, no caso aí progressão geométrica. Então para resolver o item A, bastaria que você aplicasse aí no quadrado o teorema de Pitágoras. Na minha opinião, é uma questão tranquila, bem simples. Outro presente de Natal. Já no item B, aí isso ia exigir um pouquinho mais do aluno, ele tinha que perceber que esta sequência, a soma dessa sequência era a soma de uma progressão geométrica ilimitada, decrescente ilimitada, mas acho que tranquila também. Foi trabalhado muito em sala isso. Enfim, a prova geral é uma prova boa, então eu pediria que vocês aí acompanhassem a resolução detalhada no site do Opus Master, né? Isso. E fica aí a nossa despedida, um bom final de ano e descanso merecido para aqueles que se esforçaram bastante. Esperar o resultado agora. E um bom Natal para todos, então. Felicidades para vocês. Valeu. Um abraço.